Bem-vindo, amigos. Nós estamos aqui para fazer um ensaio da leitura para o podcast num artigo que eu fiz e publiquei no LinkedIn no dia 17 de julho de 2020. O título é Pode uma Eireli emitir valores mobiliários? Esse artigo foi dividido em duas partes. Nós vamos ler agora a parte 1. Em um artigo no blog Migalhas, a advogada Mariana Maduro, associada da área de Private Equity e Mercado de Capitais da Veirana Advogados, cita uma pesquisa realizada entre janeiro a agosto de 2019 nos arquivamentos levados a registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, JUSERJ, onde demonstra a importância da forma societária Eireli entre as mais confortáveis escolhidas pelos empreendedores como formato para explorar as atividades que movimentam a nossa economia. Ante um universo de 28.683 arquivamentos de veículos para exploração de atividades empresariais, foram 12.307 sociedades limitadas e 11.413 empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs. Uma expressiva representatividade de 39,8% das EIRELIs. Juntas, as formas de responsabilidade limitada somam 82,7% do total de registros. De uma forma mais ampla, a pergunta do título é: podem as sociedades unipessoais emitirem valores mobiliários sob a luz da instrução CVM 588, que regulamenta o crowdfunding de investimento? A Comissão de Valores Mobiliários suspendeu em 5 de 5 de 2020 as ofertas públicas de valores mobiliários de 11 sociedades emissoras de pequeno porte listadas na plataforma Finco Markets de Curitiba. A justificativa trazida no ofício 152/220/CVM/SRE-GER3 foi de que essas emissoras eram constituídas sob a forma de empresas individuais de responsabilidade limitada, EIRELI, e que, sendo desta natureza jurídica, não poderiam emitir valores mobiliários, uma vez que o inciso 2º do artigo 2º da CVM 588 exige que os emissores de valores mobiliários sejam organizados sob a forma de, entre parênteses, abre aspas, sociedade, e que o Código Civil, no artigo 44 e no título 1A, artigo 908-A, e título 2, artigos 981 a 1141, diferencia claramente as sociedades das EIRELI. Menos de 2 meses depois, no dia 1º/7 de 2020, o site da CVM comunicava ao mercado que havia suspendido todas as 7 ofertas da plataforma Cluster 21 de Porto Alegre. O ofício da área técnica da SRE da autarquia salientou que entre as não conformidades estava a de alguns emissores não serem enquadrados como sociedade empresária de pequeno porte, uma vez que havia uma EIRELI e uma empresa individual entre elas. A suspensão de 30 dias de uma oferta pode ser transformada em cancelamento definitivo se os vícios não forem sanados nesse prazo, além de obrigar a plataforma a publicar comunicado ao mercado, informando o cancelamento nas mesmas redes e veículos onde anunciava a oferta, e enviar comunicação para cada investidor que já tenha subscrito a emissão, permitindo a possibilidade de revogação do investimento até o 5º dia útil após o recebimento do informe. Uma celeuma tanto, para a plataforma, para a sociedade emissora e também para o investidor que já se decidiu por realizar este investimento alternativo. Mas o pior é a sensação, num leitor mais desavisado dessa notícia, de que os operadores da plataforma devem ser uns amadores. Afinal, como não sabiam algo tão óbvio como uma EIRELI não ser uma sociedade? Trata-se de uma questão interpretativa. A abordagem da CVM me parece demasiado stricto sensu, limitando o entendimento no sentido literal da palavra de que só pode haver uma relação societária entre dois entes. Mas o sentido antropológico e jurídico de sociedade empresária pode ser e é um pouquinho mais amplo. De fato, o Código Civil, no artigo 44, define tanto as sociedades, inciso 2,
Quanto às empresas individuais de responsabilidade limitada, inciso 6, introduzidas pela Lei 12.441, de 2011, como pessoas jurídicas de direito privado, mas segregando-as em dois tipos distintos. Ainda que o artigo 980-A do Código Civil Brasileiro, que define a IRELI como, abre aspas, empresa individual de responsabilidade limitada que será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, fecha aspas. As diferencie do extenso título 2, artigos 981 a 1141 do CCB, que define as regras para as demais sociedades. O parágrafo 6º do artigo 980-A diz que, abre aspas, aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para as sociedades limitadas, fecha aspas. Pesa que durante décadas, juristas especializados em direito empresarial e tributário fizeram com que a legítima aspiração do setor empresarial de inclusão no seu ordenamento jurídico de um instituto facilitador da formalização de negócios de pequeno porte operados individualmente. Desde os anos 1980, inúmeros países já possuíam um regulamento específico para sociedades unipessoais e por muitos anos se discutiu no meio jurídico as vantagens de se criar esse tipo de sociedade também no Brasil. Quando o Conselho da Comunidade Europeia uniformizou as regras sobre sociedades unipessoais em toda a Europa em 1989, sensibilizou parlamentares e juristas, mas não vingou. Nas discussões que antecederam a aprovação do primeiro Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei 9.841, de 1999, voltou-se à carga, sem sucesso. Depois, voltou à tona na década de 90, quando foi aventada a possibilidade de se incluir no novo Código Civil em 2002 um regulamento específico para regular as sociedades unipessoais, mas foi postergado. Também não entrou na Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o novo Estatuto Nacional da Microempresa, ME, e da Empresa de Pequeno Porte, EPP, em 2006. Como se vê, a questão da necessidade de se regulamentar a sociedade unipessoal no nosso arcabouço legal é questão antiga, que sofreu altos e baixos, mas que sempre faltou força política. A coisa só foi finalmente acontecer no dia 12 de julho de 2011, após um trâmite legislativo de 2 anos, quando foi publicado a Lei Ordinária Federal número 12.441, instituindo a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI. Isso é, uma sociedade, pessoa jurídica, unipessoal, com apenas um sócio. Vale lembrar que o termo pessoa jurídica é utilizado na ciência jurídica para designar uma entidade que pode ser detentora de direitos e obrigações e a qual se atribui personalidade jurídica e que pode ser constituída por uma ou mais pessoas. É importante lembrar que durante todo esse tempo as atividades econômicas de menor porte foram, em regra, exercidas por sociedades limitadas, a partir do Código Civil de 2002, denominadas de sociedades simples ou de responsabilidade limitada, classificadas como micro ou pequenas empresas, conforme a variação de sua receita bruta anual, mas que possuem em seus quadros societários, necessariamente, 2 ou mais sócios, nos termos do artigo 981 do Código Civil, que é taxativo. Abre aspas, celebram o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam, fecha aspas. Fácil perceber que a única alternativa daquele empreendedor que não desejasse pôr em risco todo o seu patrimônio pessoal em atividade empresarial era a constituição de uma pessoa jurídica por meio de um contrato firmado com um ou mais sócios. Esse expediente do Código Civil foi o responsável pelo surto empreendedor de pais, mães, irmãos, cunhados, primos e, não raro, funcionários da própria empresa adotarem ação empreendedora em profusão, a partir de participações ínfimas de 0,5% a 1%. Na verdade, tornou-se costumeiro incluírem-se sócios pro forma, apenas para constituir uma sociedade e limitar sua responsabilidade diante das obrigações empresariais
assumidas pela pessoa jurídica. A situação só mudou em definitivo com a medida provisória da Liberdade Econômica 881/19-MP, pronunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, que instituiu a chamada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. A medida provisória da Liberdade Econômica estabeleceu garantias de livre mercado e alterou diversas regras do ordenamento jurídico de natureza civil, tributária, trabalhista, societária, etc., sob a justificativa de afastar a percepção de que, no Brasil, o exercício das atividades econômicas depende de prévia permissão do Estado e, assim, estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do país. O projeto de conversão da MP em lei, PLC 21/19, resultante das emendas realizadas ao texto original da medida provisória ao longo de sua tramitação no Congresso Nacional, aguardou a sanção ou veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, o que ocorreu no dia 20 de setembro de 2019. Seguindo o trâmite legislativo, o PLC foi publicado no Diário Oficial da União, tornando-se a Lei 13.874 de 2019. O texto aprovado pelo Congresso Nacional traz finalmente a previsão textual da chamada, abre aspas, sociedade limitada unipessoal, fecha aspas, por meio da inclusão do parágrafo único ao artigo 1052 do Código Civil. A Lei 13.874/19 estabelece que a sociedade limitada poderá agora ser constituída por um único sócio. Artigo 1052 do Código Civil. Parágrafo único. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Como Mariana Maduro sintetizou bem, é a globalização das sociedades limitada e a educação ao empresariado brasileiro para, desde cedo, incorporar a forma globalizada de administrar, gerir e financiar um negócio. Isso porque pessoas jurídicas, inclusive estrangeiras, podem agora ser a única e exclusiva sócia de uma sociedade limitada unipessoal, facilitando de quebra a entrada de investimentos diretos estrangeiros no país. Confesso que quando li a MP não percebi de imediato como essa simples mudança seria importante para o ambiente de negócio no Brasil e principalmente como é um fator chave para o impulso da disseminação do uso das ferramentas de equity crowdfunding entre os pequenos empresários desse país, como veremos no próximo artigo, parte 2. Obrigado pela atenção.